também já tem um universo bastante plural, temos 13 alunos fora da FAO, da FEFELESTE, da ECA, da BIO, da USP-LESC, além de alunos intercambistas, e também professores, amigos, pessoas que vieram aqui hoje para ver, ouvir a professora Hermínia, que muito nos honra com sua presença, que abre, então, uma sequência de atividades que nós pretendemos promover ao longo do semestre. Então, deixe-me fazer rápidas apresentações. Vocês me conhecem, eu sou Catarina Lima, professora do grupo de disciplinas Paisagem e Ambiente, aqui da graduação, e também da área de concentração de mesmo nome na pós. Nós temos durante esse semestre uma dobradinha, eu e o professor Eugênio ali na ponta, aquele simpático bigode óbvio. Nós estamos fazendo uma dobradinha de graduação e pós, com vistas à discussão de importantes questões urbanas, entre elas os espaços livres públicos da cidade universitária, que é, então, o foco desse trabalho, desenvolvido pelas duas disciplinas pós e graduação, onde pretendemos desenvolver reflexões muito críticas, mas também propostas para os espaços livres do campus, entendendo que o que acontece aqui também acontece lá fora, tem relação com o seu entorno imediato, com a cidade em que está inserida. E nós programamos, tentando fazer com que essa disciplina pegasse um pouco aquele debate tão bacana que nós tivemos durante a greve de 2011, de tentar transformar aquilo que foi extraordinário no ordinário, no cotidiano, achando algumas brechas em disciplinas, grupos de extensão, pesquisas, para continuar desenvolvendo essa reflexão crítica sobre a USP, sobre seus espaços públicos e nem tão públicos, Então, queria convidá-los também para as demais palestras, que serão todas abertas à comunidade USP e aos cidadãos como um todo, e que vão fazer parte, então, dessa programação de disciplina. Nós convidamos o professor Vladimir Safak para a próxima, estará aqui dia 4 de abril, depois a Maria Rita Kell. Teremos uma mesa com a DUSP, Sintusp e Movimento Estudantil, incluindo o DCE. E também, no final, uma aula sobre um projeto que está sendo desenvolvido aqui no campus da USP. Então, queria dar novamente as boas-vindas a todos, agradecendo muitíssimo a presença da professora Hermínia, e gostaria de chamar a nossa querida colega, companheira, a professora Maria Lúcia Refinetti, para coordenar a mesa e os debates. Eu gostaria de, antes da gente começar a fala da Hermínia, que está todo mundo ansioso para ouvir, falar um minutinho por que a gente está fazendo essa aula conjunta entre a 274 e a 672 e mais a disciplina da pós-graduação. Então, vocês vão ver que a Hermínia vai abordar esse tema, né? Cidades no Brasil, sair da perplexidade em passar a ação. E isso é uma forma de situar num campo mais amplo. A proposta é o seguinte, que a gente pense o desenho urbano e o desenho da cidade não como um gesto de desejo da mão do arquiteto, da inspiração do arquiteto, e está tudo resolvido. Ou seja, trabalhamos o desenho, sim, mas um desenho, um espaço que se correlaciona com processos sociais, econômicos, com o mercado, com o Estado, com a cultura. Quer dizer, óbvio, que dentro de um contexto tem todas as opções, tem aquilo que é o específico do arquiteto na sua ação. Mas não dá
para pensar de maneira isolada de todos os processos que acontecem. Então, o ponto em comum, eu acho que é isso que a fala da Emília vai olhar de uma maneira mais ampla, é essa relação entre o espaço, a forma, o desenho e todo o processo social. Na crise em que ele chegou, quer dizer, no ponto onde expectativas que se tinha, inclusive de reforma urbana, de perspectivas para a cidade, estão diferentes, foram mudadas em função de um outro contexto de correlação de forças, de questão política hoje dada no Brasil e no mundo, mas que a gente precisa encontrar onde construir perspectivas, onde construir alternativas. Então, é um pouco com esse enfoque que a fala da Emília irá abrir a discussão nas duas disciplinas e que a gente espera poder trabalhar com vocês de uma maneira muito reflexiva, muito construtiva e muito criativa em todas as dimensões que a palavra criativa pode ter, que evidentemente não é só o caso. A Emília é essa personagem muito querida, que foi uma liderança estudantil na época que sentava nesses bancos, mais ainda nos bancos da FAU Maranhão, que é da turma que começou na FAU antes da FAU mudar para cá. E desde então veio sempre num perfil de associar militância à produção técnica, a prática e a reflexão teórica. Então, a Emília tem vários livros publicados, ela é uma bibliografia fundamental na nossa escola. Ela, dentro da escola, é professora titular, foi presidente da comissão de pós-graduação, enfim, tem uma sólida carreira acadêmica, uma carreira de militância, como eu já falei para vocês, e uma carreira de uma ação importante no poder público. Ela foi secretária de habitação no município de São Paulo, ela depois participou da construção do projeto Moradia, quando havia o governo paralelo Lula, quer dizer, quando se construiu um pensamento paralelo, de uma perspectiva para a habitação, e depois foi ela que estruturou o Ministério das Cidades, estruturou o desenho do Ministério das Cidades, quando o Lula foi eleito, e foi, no começo da gestão, secretária executiva do Ministério, isso significa ministra adjunta. E no momento em que o Olívio Dutra, que era o ministro, saiu do Ministério, ela entendeu que cabia sair também e continuar o seu trabalho sempre sólido, persistente e muito claro, e de outras formas e com outros caminhos. Então, é uma alegria muito grande ter a Emília aqui. Se aposentou no final do ano passado, e a gente não quer deixar ela escapar daqui de jeito nenhum, então fica sempre muito feliz que ela volte e que possa estar conversando conosco. Domingo passado, eu fui convidada para fechar a 4ª jornada da moradia social. E eu estudei, porque eu achei que tinha só liderança, então fui lá, li sobre a dívida, globalização, capitalismo brasileiro, o negócio. Chegou lá, tinha umas 300 pessoas que estão sendo despejadas, que não têm ideia do que seja a palavra globalização,
capital imobiliário, e aí eu tive que improvisar. Bom, então, o pessoal que é da graduação tem uma diferença muito forte com o pessoal da pós-graduação. E aí eu pedi para me deixarem acrescentar uns slides no começo da apresentação. Então, a apresentação que eu tinha preparado, ela tem uma introdução que é um pouco para trazer o pessoal da graduação. Mas, de qualquer forma, o pessoal da graduação vai ter que pegar o bonde andando depois da introdução. Bom, então, para poder passar alguns conceitos, é muito importante eu trazer uma realidade. Vamos dizer que eu vou pegar entre o 8 e o 80, o Brasil deve estar assim no meio aí, né, entre as cidades. Eu vou pegar a Suíça e a Holanda e depois o Brasil. Por que eu vou fazer isso? Porque nós estamos cansados na história do Brasil de copiar o que vem de fora. Nós somos efetivamente um país dependente culturalmente, politicamente e economicamente. Isso você percebe quando você pega a história do país, não é? A arquitetura até que conseguiu dar alguns saltos, apesar dos espaços de dominação, mas o urbanismo é tragédia do ponto de vista de propostas que são geradas aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma diferença muito grande entre as nossas cidades, entre as nossas sociedades na América Latina e no Brasil e as cidades da Europa e da América do Norte. Vamos pegar Canadá e Estados Unidos, não é? E sempre que se precisa lançar alguma moda, vem lá um sujeito de fora. Agora eu soube, aí conversando aqui com os colegas, que tem um escritório americano que fez a operação urbana Latabras, não é? Então, essas coisas que a gente... Para que trazer um escritório americano, não é? Porque, na verdade, nós temos uma diferença muito grande. E não é em Harvard que a gente vai achar alguém que sabe lidar com uma realidade que eles não conhecem. Não conhecem. E eu vim há pouco tempo de Harvard. Eu posso falar isso agora com conhecimento de causa. Essa imagem, ela é um exemplo do que é um país onde o uso do solo, o uso e a ocupação do solo é absolutamente controlada. A lei é seguida e o Estado cumpre a lei. E as pessoas também. O que nós estamos vendo nessa fotografia? Pessoal, que ocupação é essa aqui? De uso rural, certo? É uma atividade agrícola, né? E vocês estão vendo que é pequena agricultura, né? Que ocupação é essa aqui? Mas que ocupação é? Qual é a atividade que tem nessa habitacional? Tá na cara, não é? Que ocupação é aquela lá, ó? Pode ser industrial, pode ser até de serviços, não é? Mas é evidente que eu tenho uma ocupação de edifícios diferentes aqui, né? Eu pus só essa foto da Suíça. E essa aqui? Mas a Suíça é inteirinha assim, passeiem pelo Google. Ela é inteirinha assim, não é? O que não existe, coisa que no Brasil é muito comum,
área ociosa. Não tem 1 metro quadrado. Ou é mata, floresta, que eu gostaria muito de saber qual é a tecnologia que eles usaram para... Aliás, vários países da Europa, não é? Foram reflorestados, ou é um uso de moradia que é urbana aí, né? A gente está vendo, mas eventualmente o sujeito que está trabalhando naquela agricultura, o proprietário, ele pode morar aqui, não é isso? Ir até a pé ali, fazer os trabalhos, não é? E nós temos também, então, outros usos que seriam atividades, eu tinha uma fotografia maior, mas não coloquei. E aqui nós temos uma atividade de transporte, mobilidade, circulação. Não é? Vocês vejam, não há uma divisão entre o que é rural e o que é urbano de forma tão forte, não é? Não, é possível você morar dessa forma porque você tem transporte coletivo no país inteiro. Eu não estou querendo comparar a Suíça com o Brasil. O Brasil pode englobar várias Suíças no seu território, tanto em população quanto em área, né? Então é um país ultra organizado, né? Vocês veem que as fronteiras são absolutamente delimitadas. Eu não vou mostrar para vocês o que é a periferia do Rio de Janeiro e de São Paulo, que parece que a cidade vai se esgarçando, vai desmilinguindo, vai acabando, né? Aqui não, aqui todo uso é absolutamente determinado e a lei é cumprida, não é? Vamos ver mais um slide. Essa é a Holanda, que, como vocês sabem, é um país que está abaixo do nível do mar, não é? Então, nós temos aqui, claramente, olha, um espaço de moradia, não é? Conjuntos residenciais, um espaço que pode ser industrial, de serviços, aqui, né? Um espaço de agricultura e também pequena agricultura. Olha, interessante, quase que a gente consegue dizer qual é o tamanho da propriedade quando a propriedade tem uma sede aqui, ó. E novamente, nós temos então uma situação onde isto aqui é urbano, eu estou no rural, não é? E é completamente diferente de um país como o nosso, onde a Câmara Municipal define o que é rural e urbano. Então, isso vai muito do interesse ou das prefeituras de cobrarem um imposto IPTU nas áreas rurais, ou dos proprietários rurais que querem ver suas propriedades inseridas na área urbana, porque podem vender, em vez de por alqueire, vende por metro quadrado. E realmente, às vezes, num piscar de olhos, numa passagem de lei, uma propriedade pode mudar completamente de valor, não é? Então, aqui não, aqui, para mudar o uso de uma propriedade, vamos supor, se essa propriedade puder ser transformada em propriedade urbana, o seu proprietário ganha muito, tá certo? Porque ali vai poder passar por um processo de construção, né? Mas para mudar uma propriedade de uso nesses países, vocês não sabem o quanto se discute. Muito, não é? Para ver por quê? Porque é muito importante vários aspectos aqui. Primeiro, agricultura, produção de alimentos próximo da cidade. Isso é importante? Se vocês forem ver o que significa em termos de impacto no meio ambiente, a viagem dos alimentos. Outro dia eu ouvi do Stedley
que o tomate de Mogi das Cruzes, ele é comido em Manaus. Vocês imaginem o que significa em termos de custo e de impacto ambiental ter que levar o tomate para Manaus. E isso é muito comum acontecer nas nossas sociedades. Hoje, no mundo, há um movimento de agricultura urbana e periurbana. Significa o quê? Trazer para próximo da população o seu alimento. É uma questão de segurança alimentar. E trazer também, apoiando a pequena agricultura, que é muito diferente daquilo que o Brasil se especializou, que é o agronegócio, que é a produção de grãos que são cultivados na base de uma quantidade imensa de fertilizantes químicos, agrotóxicos, etc. A ideia é isso se discutir no mundo. É pena que a elite brasileira só traz de fora aquilo que é o espetáculo, né? A cidade do espetáculo, e não traz essas questões que hoje, no mundo mais desenvolvido, estão sendo muito discutidas, como, por exemplo, você ter espaço verde entremeando com as áreas ocupadas e áreas permeáveis e áreas impermeáveis, que é a melhor forma de evitar as enchentes. Muita gente discute plano diretor no Brasil com essa imagem na cabeça. Então, aqui é um outro slide da Holanda. Vocês veem que o controle sobre o uso do solo, ele às vezes pega até o desenho de quadras e bairros inteiros, não é? Como vocês estão vendo aqui. Quer dizer, é um capitalismo muito diferente do nosso. É capitalismo. A Holanda, acho que foi o primeiro país da primeira multinacional do mundo, essa que chegou aqui no Brasil, né? Na época da colonização. Mas vocês olhem, tem agricultura cercada de cidade, não é? Então, o que eu quero mostrar aqui é um absoluto controle do uso e da ocupação do solo. Isso existe no Brasil. Nós podemos transferir as ideias e as propostas da Suíça, da Holanda, ou então de lugares que são menos controlados, mas muito controlados, como Estados Unidos, Inglaterra. Isso aqui é norte do município de São Paulo. Então, para quem conhece, já sabe que isso aqui é um resultado de um loteamento, de um parcelamento ilegal, né? E de favelas. Olhem isso aqui, não é? Olha isso aqui. Quer dizer, como é que a gente conhece o que é favela, o que é loteamento? Aqui vocês podem ver que há uma ordem, não é, de parcelamentos, de fragmentação em lotes. E aqui não. E esse loteamento até que tem uma coisa muito interessante que é raro da gente ver, que houve uma certa sensibilidade de seguir a curva de nível. E isso é muito difícil da gente ver nos loteamentos ilegais. Provavelmente alguém, um engenheiro, um arquiteto, fez o primeiro desenho. Né? Bom, mas é isso aí que vocês estão vendo, uma área totalmente ilegal. Totalmente ilegal, fora da lei. Por que eu estou aqui falando tanto em lei? Porque aquilo que nós desenhamos no plano diretor, em planos urbanísticos, tem que seguir a lei. Ou o plano diretor é que define também o que vai ser o desenho e as diretrizes. Isso aqui é o encontro da Rocinha com a Gávea. Isso é Google também, viu, gente? Isto aqui está dentro da lei. Isto aqui está fora da lei.
E é muito importante a gente saber que tem muita gente que acha que o mundo é isso aqui, é o mundo da lei, principalmente juízes. Acha que juiz, gente, eu posso falar, tá gravando, eu estou falando aqui tranquilamente. Há muito juiz no Brasil que não conhece lei urbanística. Muitos. Por exemplo, a questão de despejo é muito difícil, é impossível, aliás, no Brasil, você dar um despejo para pessoas que não têm alternativa, sem que o município dê alternativas. Tem desde resoluções internacionais, Constituição brasileira, Estatuto da Cidade, tudo que vocês imaginarem que impediria de colocar na rua a população que mora há mais de um ano num determinado lugar. Mas se coloca. Não é? É assim, apesar de tudo que nós já conquistamos em termos de lei, se coloca. Bom, então eu estou mostrando aqui para vocês, vamos em frente. Isso aqui que é uma situação de completa vulnerabilidade. Né? Então, grande parte da população brasileira, grande parte, mora ilegalmente, mora em situação de risco, mora em situação vulnerável, beira de rios e córregos, não é? Morros deslizantes, não é? Mangues, dunas, tudo que o mercado imobiliário despreza sobra para uma população que não tem como entrar na cidade legalmente. Então eu quero mostrar aqui para vocês que nós estamos diante de dois nós, né? Um é a terra, é a apropriação da terra, tá? E o segundo é a intermediação que a lei faz nessa apropriação. Então vamos começar a aula que eu tinha preparado e aí depois, conforme vocês vão tendo dúvidas, a gente trata disso. Eu vou ter que andar um pouco depressa. Primeiramente, lembrar que nós tivemos um período de baixo crescimento no Brasil, década de 80 e 90. Não é? Esse período ele foi antecedido de 40 anos em que o Brasil crescia 7% ao ano. Eu ouvi a Tânia Bacelar, eu estive no Recife a semana passada, técnica que ainda hoje existem muitos, que são arquitetos que não quiseram ir trabalhar no mercado, que constituíram escritórios, que fizeram movimento social para que o governo e o poder público contratasse esses escritórios para dar assessoria para a população que não tem nem advogado, nem arquiteto e nem engenheiro. Que era uma forma de você levar o conhecimento técnico, né, a essa população. Então, o direito à cidade e arquitetura, não é? Às vezes, a ideia de que o recurso que vai pagar esses arquitetos está dentro do projeto, está dentro do financiamento do projeto. Nós, então, nós tivemos novas regras urbanas e regulações para a justiça urbana e inovações na infraestrutura, por exemplo, acabar com aquilo que foi uma marca triste do urbanismo paulista e que se espalhou pelo Brasil, que era tamponar córregos para passar uma avenida de asfalto por cima deles. Então, os vales da cidade de São Paulo foram impermeabilizados, uma das grandes causas, uma das causas das enchentes na cidade de São Paulo. O rio Tietê foi também retificado, enfim, essa é uma história. Então, a inovação era sem canalização de córregos, entendendo isso de outra forma,
escadaria hidráulica e etc. Bom, nós tivemos progressos significativos. Nós conquistamos um novo quadro legal e novas instituições. Nós conquistamos um capítulo na Constituição, nós conquistamos o Estatuto da Cidade, a criação do Ministério das Cidades, as Conferências Nacional das Cidades, o Programa Nacional de Regularização Fundiária, que hoje é um programa nacional, o Conselho Nacional das Cidades, a Lei Federal de Consórcios Públicos, a Campanha Nacional de Planos Diretores Participativos, a Lei Federal do Fundo Nacional de Habitação Social. Nesse período, o Ministério das Cidades foi, vocês usem o verbo que vocês quiserem, né? Foi entregue, foi cedido para um partido conservador, que o governo precisava de apoio lá, e foi quando eu me arranquei de lá, né? Porque eu não tenho muito jogo de cintura. Então, mas assim mesmo, vejam bem, continuou uma série de medidas foram aprovadas, a Lei Federal do Saneamento Básico. Nós ficamos sem marco regulatório do saneamento muito tempo, porque havia uma queda de braço para o saneamento brasileiro ser privatizado. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, em 2007, contendo infraestrutura urbana e urbanização de favelas. O Programa Minha Casa Minha Vida e o PAC 2. O Programa Minha Casa Minha Vida 2, estamos em 2011, a Lei Federal dos Resíduos Sólidos, a Lei Federal da Mobilidade Urbana. Eu falei para vocês, não falta lei. Agora, se dependesse de lei, São Paulo não estaria do jeito que está. Porque os planos diretor de São Paulo, talvez a Malu saiba, eu acho que sempre disseram que o transporte coletivo era prioridade sobre o transporte individual. Com o Minha Casa Minha Vida, entra recurso financeiro de forma significativa no mercado. Então, um mercado que estava assim, avançava um pouquinho, voltava, não é? Ele ganha um fluxo de recursos, não é? E aí nós tivemos um período de boom imobiliário. Vejam bem, uma coisa é o que aconteceu nos Estados Unidos, que eu chamo de bolha imobiliária. Outra coisa é o que está acontecendo aqui, que é o boom imobiliário. É meio complicado explicar a diferença, mas... Então, por que o Minha Casa Minha Vida foi lançado? Vejam aqui o que aconteceu com um crescimento que vinha muito forte. Isto aqui foi o impacto da crise internacional de 2008. Então, o que o governo federal fez foi: vamos lançar medidas para ampliar o emprego e aquecer a economia, né? Bom, e aí, de fato, olha o que aconteceu. Aqui eu acho que não tem todo ano, não é, Karina? O fato é que nós saímos de uma posição que era muito baixa aqui, né, para alcançar um patamar muito grande. Vamos. Aqui vocês estão vendo o crescimento dos recursos privados, os bancos estavam segurando os recursos, não é? 2002 nós temos 1,8 bilhões, em 2011 nós temos quase 80 bilhões. Isso dá para entender por que as cidades brasileiras estão passando por uma tsunami. Vamos em frente. E aqui o aumento do subsídio público. Pela primeira vez, um governo no Brasil põe tanto subsídio na área de habitação.
E o que aconteceu? Vamos em frente. O paradoxo, depois de 29 anos sem investimento ou com baixo investimento, o governo federal retoma investimento em habitação, saneamento e menos em transporte. Entre janeiro de 2009 e setembro de 2012, são 3 anos, os preços dos imóveis subiram 185% no Rio de Janeiro e 151,3% em São Paulo. O capital imobiliário invadiu as cidades com a ajuda dos legislativos e executivos municipais. Em muitas cidades a lei tem sido flexibilizada, que é o que eu falei aí para vocês, né? E o que nós temos com a população pobre? Despejos violentos em várias metrópoles. A periferia pobre avança para novas fronteiras, a segregação é reafirmada. E com esse negócio de mega evento, aí se põe mais lenha na fogueira, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, não sei que exposição aqui no norte de São Paulo, né? A Otília Arantes já lançou um livro recentemente sobre a China, depois sobre Barcelona. É Londres e Barcelona? Eu não me lembro. Eu fiz a orelha do livro, mas nem lembro. Então ela mostra o quê? Que esse processo dos mega eventos, eles servem muito para fazer uma apropriação de certas áreas pelo capital imobiliário, expulsão da população pobre e construção de elefantes brancos, como é o caso do ninho de pássaro na China, que ninguém sabe o que fazer com eles. No Rio Grande do Norte, em Natal, eu tive lá em 2011, se eu não me engano, ou 2010, e eles estavam querendo derrubar o estádio, porque eles queriam construir maior, um estádio que nunca ficou cheio. A segunda vez, quando eu fui para dar aula inaugural da universidade, o estádio estava no chão. Mas nós temos dinheiro sobrando, né, gente? Fala a verdade. Não tem miséria, né? Então, esses mega eventos, eles são... É isso que está acontecendo, se vocês quiserem ver bem, ali no Itaquerão, né? Para não ir muito longe, tá? E vocês não tenham dúvidas que certas forças vão comprar terra antes da obra começar, no entorno. É que nem o Arco do Futuro, né? Vamos ver quem são os proprietários de terra aí nessas... Por que a terra é fundamental? Porque depois da infraestrutura instalada, ela volta gorda para o bolso do proprietário. Porque aqui não é a Suíça, aqui não é Londres, aqui não é Nova York, aqui os proprietários ganham, sim, especulando com terra, lá ganha especulando com mercado financeiro, aqui com os dois, né? Então, a centralidade da terra na reforma urbana foi esquecida. E a terra era a questão central na reforma urbana. Que terra que eu estou falando? De uma terra aqui vazia? Não. É principalmente de imóvel localização. É da localização que eu estou falando, é do pedaço de cidade que eu estou falando. É a disputa que se dá sobre cada pedaço da cidade, né? E hoje, política urbana tornou-se uma soma de obras que vai, muitas vezes, contra o plano diretor. Eu escrevi um artigo, eu estava lembrando ontem, na época do Maluf, não, foi com Jânio Quadros, na Prefeitura de São Paulo, foram aprovadas 8 grandes obras. O túnel sobre o Rio Pinheiros, Anhangabaú, Aricanduva, não me lembro o que era. Eram 8 obras gigantescas que endividaram a cidade,
e que quando a Erundina entrou, eu estava no governo, a gente teve que parar algumas, porque ou aplicava naquelas obras, mesmo assim a cidade ia continuar endividada, ou cuidava da periferia. Né? E essas 8 obras, elas não tinham um plano, não estava escrito em nenhum lugar que tinha um plano. O plano diretor, ao contrário. Então, é isso que a gente costuma dizer, que são planos sem obras, é o plano discurso, e obras sem plano. Agora não, agora parece que as empreiteiras estão precisando de planos também. Chegaram num estágio de capitalismo avançado. Então vamos mostrar, né? O blog Fogo no Barraco, vocês estão vendo todos os incêndios considerados formalmente acidentais. Uma parte deles com certeza né? Vocês sabem onde fica a favela do Moinho, né? Ela fica entre a Operação Lapa-Brás. Pode continuar. Esse é um site que foi organizado por iniciativa do pessoal do LabAB e do Lab Cidade. Não é? Uma moçada legal lá, ó. Gente, é incrível, né? Às vezes a gente fica cachapado diante de tanta desgraça, mas olham bem, de repente você põe um instrumento desse aqui na internet e pauta, inclusive essa mídia que é tão estranha, que é tão pouco sensível, né, com os problemas sociais. Né? Esse é o Observatório de Remoções da FAO, ó. A escola de vocês. Eu sinto muito orgulho quando eu mostro isso aqui. Aliás, lá no Recife o pessoal falou, mas vocês estão tão avançados. Aí eu falei, não somos nós não, é uma turminha ali que é avançadinha. Vamos lá. E finalmente, eu falei de 2 capitais que estão controlando a cidade atualmente. É o capital, as empreiteiras de construção de infraestrutura que estão entrando no mercado imobiliário e o capital imobiliário, que depois a gente pode discutir o que é isso, não é? E tem um outro capital aqui, que é o rei, soberano absoluto dos espaços urbanos, não é? Vocês estão vendo aqui a consequência desse tráfego tão complicado. E vocês sabem, tem um site de uma equipe de pesquisa da USP, chama Saúde e Sustentabilidade, que mostra como o automóvel está causando patologias na população da cidade de São Paulo. Tem uma professora que ela entrou num conjunto de uma rede de 24 metrópoles mundiais. São Paulo é que apresenta os maiores níveis de depressão, ansiedade mórbida. Qual é o terceiro? Esqueci. Mas fica todo mundo ali, ou feito carneiro, ou feito doido na direção do automóvel, né? Perdendo a vida, né? Perdendo o tempo que poderia estar com os filhos, namorando, né? Pescando para quem gosta, né? Vamos lá? Bom, o automóvel, ele então, se vocês pegarem, isso eu li no site da ANTP, né? Associação Nacional de Transporte Público. Todos os documentos sobre mobilidade urbana nesse país, vocês não vão encontrar nenhum documento que diz que o automóvel é prioridade. Nenhum! Mas ele de fato é. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção nessa história de plano, planejamento, plano diretor, legislação, sabe?
Ao contrário, todos os documentos dizem que o transporte coletivo é prioridade. Porque ninguém é doido de colocar num documento que o transporte individual é prioridade, até porque isso é impossível. Não é? Mas o transporte é prioridade. Ele teve o IPI subsidiado. Nos últimos 5 anos, ele ficou batendo recorde de venda. Não é? Então, por que o automóvel não dá certo, você imaginar, o automóvel liderando a matriz de mobilidade? Porque ele contribui com o aquecimento global. Eu estava falando para vocês que seria muito importante que o alimento não viajasse, principalmente de avião, porque o avião contribui muito mais que o automóvel. A extensão das viagens, ela implica numa ocupação extensiva do solo. Haja visto os subúrbios americanos, que você precisa pegar o carro para ir comprar pão, né? Ele é fator de impermeabilização do solo, ele é fator de poluição do ar, e aí vocês vão ver lá no site que incrível que é este problema por causa da poluição. 30% das viagens são feitas a pé e o jovem pobre fica exilado na periferia. Eu sei que tem gente exilada no loteamento fechado também, o que eu não acho nada bom. Patologia acontece nesses casos. Você põe gente segregada, gente igual. Não é? Por isso que as cotas é fundamental. Porque nós vamos ter gente diferente no meio de nós, de outra classe social. Isso vai ser fundamental. Vocês não calculam o que isso vai elevar o nível. Porque não é verdade que nós temos o conhecimento da realidade brasileira. Só porque a gente tem mais acesso a livros e computador. Tempo das viagens. Tempo das viagens, horas paradas. Qual é a média das viagens em São Paulo hoje? Média. 50% da população leva quanto tempo? Vocês estão sabendo? 2 horas e meia. 1/4 leva 3 horas e pouco. E 1/5 leva 4 horas. São dados, gente, não cabe discutir dados, é dado. Cabe discutir a metodologia de levantamento do dado. Tá? Cada um de nós tem, se não conhece a periferia, uma empregada em casa, ou mais de uma. Tenta conversar sobre isso. Olha, o automóvel não é amigável ao pedestre, ao ciclista, bem como aos idosos e às crianças. Ao ciclista não precisa falar, porque nós chegamos numa situação que Kafka não conseguiria pensar que o cara ia jogar um braço de fora do carro para o córrego lá do Ipiranga, né? E é a segunda causa de morte entre jovens. Nós temos, veja, a gente fala tanto, né, no que acontece na Síria, no Paquistão. Nós temos 40 mil mortes por ano no Brasil, principalmente de jovens, no trânsito. Vamos em frente? Bom, essa é a ordem que nos governa. Vocês podem falar, não é uma ordem, é uma desordem. Mas existe uma lógica por trás disso tudo. Nada disso é gratuito. Ou nada disso é reflexo de falta de governo. É um desgoverno, é? Poluição do ar, da água, da terra. Deixa eu falar um pouco aqui do meu assunto preferido atualmente. Vocês sabem que nós somos hoje o país que mais consome agrotóxico do mundo? Quem sabia disso? Levanta a mão. Levanta a mão.
Vocês não sabiam, nunca leram? Nunca viram o filme do Silvio Tengler? Pessoal, dividindo o que é consumido de agrotóxico no Brasil pela população brasileira, dá 5 quilos por pessoa. Alguém aí está comendo 10 porque eu só como orgânico. Ah, sim, o filme do Silvio Tengler, que iniciou uma campanha contra agrotóxico, vocês podem pegar no YouTube, não é? O veneno está na mesa, acho ótimo o título. Né? E deem uma olhada, porque, olha, tem base científica, deem uma olhada no quanto que vocês estão comendo de veneno. É impossível não comer veneno, né, gente? Impossível. Bom, e aí, se a gente considerar aquela ideia de produzir alimento perto da cidade, nós podemos, inclusive, fiscalizar. Quer dizer, o alimento, quanto maior é a monocultura, mais veneno consome. Inclusive, eles distribuem de avião os agrotóxicos. Eu soube outro dia que tem 700 pilotos formados para distribuir agrotóxico de avião. E o agrotóxico não sabe quando ele deve cair num lugar e no outro. De avião, né? Então, nós vivemos num sistema onde a felicidade é consumir. E existe a generalização da mercadoria. A felicidade é um estilo de vida. A marca é distinguidora. E o que nós temos hoje? Sem esgoto, sem moradia digna, sem lei, porém com home theater, moto, automóvel, MP3 ou tênis com logo ou marca nas cidades periféricas. Aliás, quem conseguir tirar uma fotografia, eu estou querendo muito, que é um home theater dentro da sala de uma casa bem humilde na periferia, que a tela às vezes dá na parede inteira da casa. Por que que nós vivemos numa sociedade onde a pessoa consegue consumir um home theater, HD, ou seja, não é tecnologia atrasada, dentro de uma casa que é construída por ele, da forma mais precária do mundo. Então você tem, olha, ao mesmo tempo, o consumo, que a gente pode dizer que é do eletrônico, da geração digital, e um consumo da casa que é pré-moderno. Vocês estão me entendendo o que é subdesenvolvimento? É isso. É isso, subdesenvolvimento. É você poder ter um tênis, que é uma máquina de andar, super design, super bem pensado e projetado, numa casa insalubre, que não tem ventilação, que não tem insolação, que é pequena, que ainda por cima pode desabar com a chuva e que é ilegal. Essa, eu diria, eu quero essa fotografia porque essa seria a síntese do que a gente quer dizer com capitalismo periférico. Do que a gente quer dizer com dominação cultural através do consumo da mercadoria. Aliás, eu não vou me conformar se eu não contar para vocês alguma coisa que tenha a ver com isso aqui. Consciência é produto das condições materiais de vida e não vice-versa, né? Eu estava no banco, que eu juro, eu rezo para não ir para a fila de banco. Rezo, gente, porque eu sou muito rebelde. E aí eu estou lá na fila do banco, idosos, claro, né? E duas senhoras na minha frente dizendo assim: a senhora viu como está a infraestrutura portuária no Brasil? Uma vergonha.
é verdade. Olha, a senhora viu aqueles caminhões parados, esperando para fazer. E eu, bom, eu falei, as senhoras que estão preocupadas com o interesse do agronegócio, que quer exportar a safra de grãos, as senhoras não acham que muito mais importante seria a gente discutir por que a gente está nessa fila aqui durante tanto tempo, com 3 trabalhadores para atenderem esse mundo de gente aqui? E é um banco que teve bilhões de lucro esse ano. Será que não pode contratar mais um trabalhador? Não pode ter respeito com a gente? Gasta bilhões em propaganda? Aí a gerente... A senhora quer que eu ajude, por favor? Não, senhora, eu vou ficar na fila, eu quero ser atendida na fila. Demorou, gente, mas o pessoal começou a ficar, né? Tem que tirar essa maluca daqui. Bom, mas eu tive que ir no caixa eletrônico, para azar dela. Aí o caixa eletrônico pifou. Aí eu cheguei nela e falei, a senhora quer me ajudar mesmo? Por favor. Aí ela foi lá me ajudar. E eu falei, a senhora acha que isso é trabalho de uma gerente? A senhora vai ficar muito estressada. A senhora precisa pedir funcionário. Como é que esse banco não quer contratar gente? Aí ela falou, mas isso aqui é autoatendimento. Aí eu mostrei atrás, tinha 2 velhinhas esperando ela... alguém ajudar, gente. É um absurdo que esses bancos fazem com a nossa vida. E é um absurdo formatar a consciência a ponto da pessoa não perceber que ela está sendo esmagada naquela fila e falar da logística dos portos. Olha o poder que tem os veículos de comunicação. Eu estava falando com a minha psicoterapeuta, falei, eu não entendo, as pessoas, elas esquecem da condição delas. Aí ela falou, bom, mas isso é um conceito que o Marx já levantou há muito tempo, é o conceito de alienação. Por isso que ela é minha terapeuta. O que é o conceito de alienação? É exatamente isso. A sua cabeça está tão feita que você não percebe a sua própria condição. Você fala aquilo que te fizeram, que fizeram da sua consciência. Gente, distribuição de renda houve no Brasil, sem dúvida, nos últimos anos. Mas ela não chega na cidade. Por que ela não chega? Ela chega lá no MP3, na moto, no automóvel, e não chega na cidade. Isso vai ser objeto de estudo de vocês até o fim da vida, porque é o que nós estamos fazendo aqui. Até o fim da vida estudar por que a cidade é uma mercadoria especial. Por que a moradia é uma mercadoria especial. Por que eu compro um home theater, ligo na tomada e tenho lá incorporo uma tecnologia avançada. E na casa, não. Eu, para falar a verdade, eu tenho um home theater. Mas eu tenho porque eu falei para o médico que eu não enxergava a legenda. Ele falou, Hermínia, compra uma tela maior. Aí eu tive que comprar. Bom, é o terror motorizado. Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade absolutamente doente. É isso que o professor Saldiva, aliás, chama no site dele. Eu achei interessante isso, né? Uma cidade doente, uma sociedade doente. Né? Se vem algum ET aqui olhar, cada pessoa no automóvel e aquele monte de gente espremida dentro do ônibus,
e o motorista de ônibus não vai entender por que nós vivemos essa realidade, né? Mas essa realidade tem a ver com que a lógica do financiamento de campanha, que só vamos quebrar com reforma política que é feita no Congresso Nacional. A lógica das avenidas imobiliárias, que é um conceito que o Cândido Malta criou, não é? São avenidas que são feitas para abrir espaço para o capital imobiliário, não é? A lógica da centralização e concentração dos capitais, e hoje nós temos essas três forças. Na cidade nós temos muitas forças atuando, os donos de ônibus, o pessoal que vende merenda, que vende alimento para merenda escolar, todo mundo está aí fazendo seus lobbies em cima do orçamento público. Porém, essas três forças, elas são muito mais fortes, né? As empreiteiras, porque o automóvel não é só aquele carrinho ali, é tudo que acompanha. É o petróleo, é o refino, é a distribuição da gasolina, ou de que quer que seja, é toda a infraestrutura para o carro andar. Então, o esgoto não é tão importante, aquela velha ideia de que esgoto não aparece é verdade, ponte, viaduto, etc., aparece muito mais, não é? Bom, os lobbies, então, sobre o orçamento público, o nó da terra, ou da renda, localização, leiam o último livro do Vilaça, e o nó da lei. A lei é aplicada de acordo com as circunstâncias, e é isso aqui, ó. Hoje, nós estamos, do meu ponto de vista, sofrendo uma derrota, mas é uma derrota, não é a guerra, é uma batalha. Colocar a cidade na agenda política, porque a cidade, ela não está na agenda política com essa complexidade que é distribuição de cidade. Nós temos que distribuir cidade. O que significa distribuir cidade? É colocar a população em cidade, em situação que não é o exílio da periferia, não é? Então, temos que mudar, por exemplo, fazer com que os economistas vejam o espaço. Gente, isso é muito importante para o resto das nossas vidas, sabe? Tornar a questão do espaço uma questão central na sociedade brasileira, no campo ou na cidade, não é? A questão do espaço construído, do espaço rural ou do espaço urbano, não é? Mudar o financiamento público de campanha, combater o analfabetismo urbanístico. Isso é tarefa de cada um, não precisa esperar ninguém. Sabe, se oferecer para dar aula em escolas primárias, secundárias, o ideal seria a gente entrar na agenda da escolarização com alguma disciplina sobre a questão urbana, não é? Mudar a estratégia em relação ao PD. Infelizmente, o Estatuto da Cidade conservou o nome de plano diretor. Eu propus uma época no livro chamado de plano de ação, para ver se a gente saía do discurso, né? Para ver se a gente comprometia o recurso público no plano diretor, né? Mas eu acho que nós temos que mudar. Não está dando, essa ideia de plano diretor não está dando certo. Ela não está orientando, sabe? Ninguém segue, todo mundo acha que é um mito, que a hora que a cidade tiver plano diretor... Gente, eu não estou querendo dizer que todo mundo deve participar, deve. Mas não para dizer a cidade tem que crescer com equilíbrio e harmonia, e congraçamento geral, e o social é mais importante que o privado, e o transporte coletivo é mais importante. Não! Tem que ser ação. Sabe, as obras precisam ser
também controladas, não é? E unificar as forças camponesas e urbanas. Eu sei que para muita gente isso aqui é alguma coisa que está distante, mas no momento que a gente conseguir fazer isso, ninguém segura a reforma urbana e nem a reforma agrária. Obrigada, gente, eu estou à disposição.